Alienígenas. Genebra, Suíça, sede do CERN. Uma coalizão multinacional de cientistas estão trabalhando para aprimorar o Grande Colisor de Hadron, o maior e mais poderoso acelerador de partículas, que tem a capacidade de produzir a energia de 70 mil bombas atômicas. Cientistas do CERN e da NASA vão abrir um portal para outra dimensão. O Grande Colisor de Hadron foi a chave para a descoberta inicial do bóson de Higgs, ou a partícula de Deus. Uma partícula subatômica que muitos cientistas acreditam existir por uma fração de segundo antes que outras partículas atinjam suas massas, e a parte perdida da nossa compreensão sobre as leis da física. Para físicos teóricos, a descoberta abre novas fronteiras da ciência e tecnologia, sugerindo a possibilidade de antigravidade, viagem da velocidade da luz, teletransporte e até aplicações militares futuras. O CERN se dedica a investigar as forças, o acelerador de partículas mais poderoso do mundo, partículas fundamentais que compõem nosso universo. Mas e se na busca por conhecimento, os cientistas do CERN acidentalmente abrirem um portal para outra dimensão? E se desse portal alienígenas e demônios seres de um reino além do nosso que forem libertados em nosso mundo? A partícula Higgs é tão nova que nós não sabemos mesmo o que seremos capazes de fazer com ela. A Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear está há muito tempo na vanguarda das descobertas científicas. E se essa poderosa máquina libertar os demônios extraterrestres do inferno? A primeira pessoa a referir o bóson de Higgs como uma partícula de Deus foi o físico ganhador do Prêmio Nobel, Neil Lederman, que também comparou o uso do Grande Colisor de Hadron à construção da Torre de Babel para alcançar o reino de Deus. Este documentário explora esse cenário da religião com princípios científicos e de se imaginar uma realidade em que o CERN se torna a porta de entrada sem precedentes com vida extraterrestre. A ciência por trás do portal é entender como o CERN pode abrir um portal para outra dimensão. A busca pela partícula de Deus e pela criação destas incríveis partículas aceleradoras, tal como aquela no CERN, é realmente a recriação da Torre de Babel. A Torre de Babel parece ter sido a primeira tentativa da humanidade de atingir os buracos abertos do paraíso para abrir os portais estelares e os buracos negros. E esses buracos se transformaram em portais que permitiam a entrada dos extraterrestres. Podemos essencialmente chamar de magia negra e satanismo. Eu acho que se envolveram com coisas que não deveriam ter mexido. Existem muitos especialistas aí fora que acham que as forças demoníacas são de fato extraterrestres. E eles podem ter aberto uma entrada, um portal para se comunicarem com essas coisas. O Deus bom, chamado de Diabo, e de outros vários nomes, criou a matéria. E isso aprisionou as partículas de luz na humanidade. Recriando condições semelhantes às que ocorreram logo após o Big Bang. Ao estudar essas colisões de alta energia, cientistas esperam descobrir os segredos do universo, do bóson de Higgs à matéria escura. Uma área de interesse é o conceito de dimensões extras, enquanto vivenciamos o universo em 3 dimensões espaciais e uma dimensão temporal. Algumas teorias da física, particularmente aquelas relacionadas à teoria das cordas, sugerem a existência de dimensões adicionais ocultas. Essas dimensões podem ser compactadas, enroladas tão firmemente que são imperceptíveis para nós. Ou podem ser vastas e paralelas às nossas. Neste cenário, um novo experimento no CERN é projetado para sondar essas dimensões ocultas, aumentando a energia das colisões de partículas a níveis sem precedentes. O objetivo é criar um micro-buraco negro, uma construção teórica que poderia oferecer evidências de dimensões. O experimento inadvertidamente rasga um buraco no tecido do espaço-tempo, abrindo um portal para outra dimensão. Fica claro que esta não é apenas uma anomalia científica, mas um portal para outro mundo,
Do outro lado emergem seres diferentes, alienígenas de uma dimensão paralela. Essas entidades não são simplesmente criaturas biológicas, mas seres de energia e pensamento, existindo em uma forma que desafia nossa compreensão. As leis da física operam de forma diferente, permitindo que esses alienígenas manipulem a realidade de maneiras que parecem mágicas para nós. Eles se comunicam por meio de padrões complexos de luz e som. Sua linguagem é uma sinfonia de frequências eletromagnéticas. Suas formas são fluidas, mudando entre estados sólidos e etéreos, fazendo-os parecer fantasmagóricos e sobrenaturais. E que nós lutamos todos os dias para relembrar que existem forças malignas que nos desviam da espiritualidade e nos tentam com o mundo físico. A raça humana vai concentrar mais energia numa área pequena do que já fizemos antes. Então procuramos um fenômeno completamente novo. Estamos conseguindo muito mais energia. E isso significa que estamos investigando mais a fundo e podemos estar a um passo de descobrir uma coisa que é completamente chocante. E à medida que chegamos a energias cada vez mais altas, não sabemos o que vamos encontrar, porque a física nesses níveis é uma ciência completamente experimental. Nós não temos o total entendimento e descrição do universo, o que pode gerar esse medo e ansiedade de que podemos criar uma coisa que vai destruir o universo. Quando observamos os experimentos realizados na CERN com o grande colisor de hadrons, pode ser que a humanidade esteja dando seus primeiros passos em direção à construção do universo. Estamos manipulando a matéria no nível subatômico e literalmente dominando as forças da criação. Estamos entrando num território enorme e desconhecido. Vamos testemunhar eventos que nenhum outro ser humano já testemunhou em escalas de densidade de energia que nenhum ser humano foi capaz de criar antes. Isso é muito empolgante. Quem sabe o que vamos encontrar? E esses seres divinos originais vieram das estrelas. Isso se parece muito com a chegada dos Anunnaki. Os divinos senhores da luz da tradição suméria, quando chegaram no topo do Monte Kersoag. É um tempo chamado o Primeiro Período, quando os deuses andavam entre os homens. Também é praticamente idêntico à chegada dos vigilantes. Os vigilantes são os anjos do Antigo Testamento. Eles são os anjos caídos, que vieram à Terra e se misturaram com os humanos. Quando eles terminarem a atualização, ele será 13 vezes mais poderoso. Então é um enorme aumento de energia. Nós nunca tivemos uma máquina que pudesse operar nesses níveis de energia. Mas a questão é, corremos o risco de abrir algo que nós não queremos? Será uma caixa de Pandora? Com a promessa de mais poder, com o colisor atualizado funcionando nos próximos anos, os cientistas estão esperançosos de que a humanidade vá dar ainda mais saltos tecnológicos na compreensão de como o universo funciona. Talvez mais provas possam ser encontradas ao examinar antigos textos que descrevem a chegada das forças malignas à Terra. Como está escrito no livro do Enoque, os anjos caídos da Bíblia vieram à Terra, depois de serem expulsos do reino espiritual. Essa evidência está na Bíblia Sagrada. Os anjos caídos se rebelaram contra Deus. Esses anjos caídos são chamados de demônios pelos cristãos, mas os anjos são, na verdade, os extraterrestres numa perspectiva moderna, e no entendimento dos estudiosos, podemos dizer que seja o final dos tempos da profecia bíblica, que esses anjos caídos podem ser libertados do inferno, quando o portal for finalmente aberto por cientistas, e se essa poderosa máquina libertar os demônios extraterrestres do inferno. Esses seres não são muito diferentes de nós. Eles têm cabeça, têm mãos, 2 braços, 2 pernas, 2 olhos, um nariz e uma boca rudimentar. E com certeza em várias descrições eles parecem ser próximos de nós, e a aparência deles
É muito similar aos primeiros conceitos da ficção científica de como a raça humana evoluiria ao longo das eras. Então é preciso se perguntar, talvez, de certa forma, há algum tipo de força extraterrena que está usando outras dimensões de algum mundo alternativo. Mas tem a capacidade de atravessar portais e entrar no nosso mundo para nos influenciar. Se nós inventássemos a viagem no tempo no futuro, não tentaríamos consertar nossos erros do passado? Se for verdade, podemos ter sido salvos de um apocalipse criado por nós mesmos. Existem projetos em que humanos e extraterrestres trabalham lado a lado. Ele revela uma suposta conspiração do governo envolvendo visitas interplanetárias e um plano para colaborar com raças extraterrestres. É a Bíblia da conspiração alienígena. Isso é assustador. O grande colisor de hadrons é uma máquina usada pela ciência para estudar como as partículas menores do que um átomo se comportam. O grande colisor de hadrons foi baseado no princípio de se acelerar prótons, que é um dos elementos-chave do núcleo de um átomo. Os cientistas querem acelerar os prótons a velocidades muito altas, num movimento circular, e colidir dois feixes que estão se movendo em direções contrárias. Quando se provoca essa colisão de partículas, se obtém um grande número de partículas resultantes. Assim como quando batemos dois objetos e eles se quebram em vários pedaços, os prótons também se quebram. E isso permite o estudo das partículas fundamentais que formaram a matéria. Em 13 de dezembro de 2011, cientistas que trabalhavam com o grande colisor de hadrons anunciaram ter descoberto uma possível evidência da existência do bóson de Higgs. Eu acho fascinante que nós tenhamos encontrado o colisor de hadrons, conhecido por ser um portal para o universo, porque estamos tentando desvendar os segredos do universo com essa máquina. E esses buracos se transformaram em portais que permitiam a entrada dos extraterrestres. Eu acho que se envolveram com coisas que não deveriam ter mexido. Existem muitos especialistas aí fora que acham que as forças demoníacas são de fato extraterrestres. Parece ter sido a primeira tentativa da humanidade de atingir os buracos abertos do paraíso para abrir os portais estelares e os buracos negros. Acho que nada vai ser impossível para nós no futuro. Mesmo o que achamos uma loucura total vai acontecer. O que quer que os humanos venham a pensar, calcular e até fantasiar, um dia vai se tornar realidade. Havia 200 desses vigilantes e eram liderados por um indivíduo chamado Samyaza. Eles brilhavam, eram translúcidos, tinha uma aura acima deles que brilhava como o sol. Mas eles parecem mais humanos em seus apetites do que gostaríamos de acreditar. Se tinham fome, eles comiam. Eles buscavam afeição, tinham desejo. Acredito que os vigilantes, com certeza, são extraterrestres que vieram à Terra. Eu acredito na viagem no tempo. Às vezes eu me pergunto se esses OVNIs não são de viajantes do tempo. Da nossa própria espécie do futuro. Eu acho bem possível que visitantes alienígenas possam usar certas formas de teletransporte. Eles também podem ter dispositivos de propulsão que se aproximam da velocidade da luz. Será possível que seres celestiais avançados viajaram no tempo através de buracos de minhoca a caminho da Terra? Ou estes seres possuíam uma tecnologia de viagem no tempo ainda mais avançada, talvez baseada na complexa ciência da física quântica? Inúmeras culturas antigas e originais falam de uma época em que os deuses desceram dos céus e se misturaram com as pessoas para transmitir o conhecimento. Egito Antigo, China Antiga, Suméria Antiga, Japão Antigo, Grécia Antiga. Então eu acho que as diferentes culturas foram visitadas pelos mesmos professores, que eram extraterrestres. O que nós sabemos é que a física do nosso planeta, a física quântica e a teoria das cordas já deram um grande passo adiante no último século. Só por afirmar que não existe restrição matemática para se viajar no tempo, seja para o passado ou para o futuro.
E uma vez que a comunidade de físicos diz que não existe restrição, cabe a nós descobrir como fazer isso. A viagem no tempo é basicamente a mesma coisa que teletransporte. Nós podemos ir de um lugar a outro na Terra em questão de milissegundos. Isso revolucionaria todos os tipos de viagem. E, ao mesmo tempo, as conexões entre os próprios humanos e com outros tipos de civilização, incluindo também as civilizações de outros planetas. Monte Helicon, Grécia Central. No sopé desta montanha, o poeta Hesíodo do século VI a.C. afirmou ter feito contato com 9 musas, filhas imortais do deus Zeus, que, segundo a mitologia, concedeu o conhecimento e a arte aos humanos. Hesíodo compôs poemas inspirados por essas musas, inclusive o que pode ser considerado o seu trabalho mais importante, a Teogonia e a infame História da Caixa de Pandora. Quando o Titã Prometeu roubou o fogo dos deuses e o entregou aos humanos, Zeus não ficou nem um pouco feliz, ele queria vingança. Então o que ele fez foi encomendar a Hefesto a criação de Pandora, a primeira mulher. Depois ele deu a Pandora um pito, isto é, um jarro que continha todos os males do mundo. Nós chamamos isso de caixa, mas em grego é um jarro. E a Pandora recebeu ordens de não abri-lo. E é claro, ela abriu. E então todos os males foram liberados no mundo. Essas forças malignas são às vezes encarnadas por demônios. E às vezes esses demônios são deuses. E às vezes podemos dizer é uma mistura de monstros e deuses. Mas todas elas são as forças dos eventos negativos do mundo. Zeus queria contrabalancear o fato de que eles tinham essas coisas boas, que eram, injustamente, na opinião de Zeus, concedidas aos humanos. Então, é uma explicação que atribui a existência do mal à responsabilidade das deidades, dos deuses. As pessoas acreditaram que a história de Pandora era de fato verdadeira durante muito tempo e que esses deuses extraterrenos, controlavam a sociedade humana. Pandora foi aquela que libertou entidades ou seres que fazem essas coisas acontecerem. A caixa em si pode ter sido algum tipo de portal. Então, ao abrir a caixa, pode, na verdade, ter surgido um portal, por onde uma gama variada de sórdidas entidades, seres espirituais ou vida extraterrena, potencialmente, foi capaz de passar e chegar à Terra. É possível que a história da Caixa de Pandora seja o relato da liberação dos seres negativos na Terra pelos extraterrestres que se infiltraram em nosso mundo? Então é preciso se perguntar, talvez, de certa forma, há algum tipo de força extraterrena que está usando outras dimensões de algum mundo alternativo. E entrar no nosso mundo para nos influenciar. É possível que as histórias da Caixa de Pandora sejam, na verdade, relatos de extraterrestres liberando intencionalmente forças malignas sobre a humanidade, se a resposta for afirmativa. Isso pode ser evidência de que entidades alienígenas existem e querem a destruição do homem? De acordo com as histórias bíblicas, o Apocalipse de João ou o Livro de Revelações, se pudesse enxergar além deste mundo o que realmente está acontecendo no reino celestial, então você poderia enxergar que existem forças atuantes e que o que estamos vendo na Terra é apenas a manifestação física de uma batalha sobrenatural que está em andamento. Por definição, anjos são de outro mundo. Anjos são extraterrestres. Não são deste planeta. Assim, por definição, ETs e anjos são a mesma coisa. Nossa concepção moderna de ET mudou, mas há milhares e milhares de anos, quando os anjos viviam entre nós, nossos ancestrais não os chamavam de ETs, eles os chamavam de anjos e sabiam que não eram deste mundo, não eram deste planeta. Anjos. De acordo com uma pesquisa realizada em 2010,
quase 70% dos americanos acreditam em anjos. Mas o que são eles? Enviados alados de Deus, como descritos na Bíblia? Existem sorridentes querubins nos observando em nuvens ao sabor do vento? Ou seria algo muito, muito maior? Mas haveria uma origem alienígena ou extraterrestre para as histórias bíblicas do julgamento final? Há alguns milhares de anos, os extraterrestres vieram e criaram a primeira humanidade por uma mutação artificial. E é claro, um dia eles voltarão. E claro, o julgamento será em função do que eles esperavam que fizéssemos. E os que entenderem o que aconteceu no passado não ficaram chocados, porque sabiam e esperavam desde sempre o que vai acontecer. Na minha cabeça, será quando os extraterrestres genuinamente retornarão ao nosso planeta e se anunciarão, e nessa altura, os humanos que atingiram a iluminação se juntarão a seus irmãos, os extraterrestres, os antigos astronautas que nos criaram, e todos voltaremos às estrelas. A Maria que a instituição nos vende é uma Maria extraterrestre. A Virgem Maria foi uma poderosa vidente ou bruxa? Ou foi simplesmente a mãe de Jesus? Maria, santa, feiticeira ou vidente? Segundo a Bíblia, há mais de 2000 anos, realizou-se um dos acontecimentos mais misteriosos da história. Uma camponesa judia de 14 anos, chamada Maria, deu à luz a um menino. A mulher era virgem e seu filho, Jesus, seria reconhecido como o salvador de seu povo. Há poucas provas da vida extraordinária dessa mulher, muitas perguntas e mistérios assombrosos. Como e por que há tão pouca informação e, no entanto, se fala tanto dela, ao ponto de ser um dos pilares da Igreja Católica? Que enigmas se escondem na Bíblia sobre a Virgem Maria? Mulher, eis aí teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Maria é também a mãe de toda a humanidade. A Igreja assegura a virgindade de Maria antes, durante e depois do parto. O Novo Testamento fala muito pouco sobre a mãe de Jesus, surpreendentemente pouco. Ela oferece a poderosa proteção da Santa Mãe de Deus, uma mulher frequentemente retratada com um bebê no colo. Ela é chamada de a Rainha do Céu. É Isis. Equinócio da primavera. Ano 200 depois de Cristo. Adoradores romanos marcham em honra da Santa Mãe de Deus. Ela é uma figura religiosa popular do Império Romano. Uma deusa sagrada conhecida como a Rainha do Céu e a Estrela do Mar. Seu nome não é Maria. É Isis. E esse culto é um significativo à religião de Jesus. Entretanto, Isis é venerada por seus seguidores como a Mãe Virgem. As similaridades entre Isis no ano 200 depois de Cristo e a Virgem Maria da Igreja Católica são incríveis. Ambas são chamadas de Rainha do Céu e de Santa Mãe de Deus. Uma antiga deusa egípcia, Isis era a esposa de Osíris, rei dos deuses. Ela é retratada em entalhes, em tumbas e em pergaminhos de papiro, que datam do ano 2000 a.C. Quando o Egito se tornou parte do Império Romano no ano 30 a.C., a religião de Isis começou a se espalhar. Por volta do ano 40 d.C., o imperador romano Calígula constrói um templo para Isis em Roma. Por volta do ano 200 d.C., a religião de Isis havia se espalhado por todo o Império. Ela é adorada em estonteantes procissões. Os sacerdotes e sacerdotisas do culto a Isis usam roupas de linho branco como um sinal de sua pureza e castidade. Mas se a pessoa se tornava cristã, ela se tornava membro de uma comunidade muito intencional, que tinha suas regras e que esperava que a pessoa mudasse seu modo de vida. Pode ser que não gostemos de admitir, mas a Maria com Jesus no colo foi tirada diretamente do culto a Isis no Antigo Egito.
onde ela é a adorável mãe do deus Horus. Sob esse ponto de vista, Ísis e Jesus oferecem coisas muito similares para as pessoas comuns do mundo mediterrâneo. A versão mais literal é a ideia de que Jesus é estritamente alienígena. O que, claro, de certa maneira ele é. Mas se você o aceitar como filho de Deus, obviamente, ele não é da Terra. Eu tendo a acreditar que Jesus foi um ser humano muito espiritualizado que entendia muitas coisas que estamos começando a aprender hoje. Mas também é bastante possível que ele tenha sido um extraterrestre que desceu para nos ensinar coisas. Essa inteligência divina é muito real de alguma forma. Isso sugere que nós estamos lidando aqui com a realidade. Não estamos só lidando com histórias imaginárias. Quando uma mulher tinha uma interação divina com um dos deuses, geralmente resultando na mulher estar grávida sem ter dormido com ninguém. Será que tal coisa é possível? Sim, é. Chama-se inseminação artificial, que é o que acontece hoje. Temos exatamente a mesma descrição milhares de anos atrás, quando as mulheres, sem dormir com ninguém, de repente ficavam grávidas. Através do qual extraterrestres poderiam transitar livremente entre o planeta que moravam e o nosso. Considere a palavra extraterrestre em vez da palavra anjo. Considere líder dos extraterrestres em vez de arcanjo. Se você mudar algumas palavras dos textos antigos, algumas palavras-chave, vai mudar o sentido geral dos textos. E não é tudo coincidência, foi de propósito. É hora de tirar as vendas e enxergar com um olhar renovado. No ano 500 depois de Cristo, a adoração a Ísis é banida, e muitos de seus templos são convertidos em igrejas cristãs dedicadas à Virgem Maria. A adoração a Ísis oferecia um relacionamento pessoal com a deusa. O cristianismo oferecia um relacionamento pessoal com Jesus. Outras histórias bíblicas apresentam registros de anjos com poderes extraordinários. Anjos que, além de guardiões, interferem nos assuntos humanos. Mas quem são esses guerreiros celestiais? Por definição, anjos são de outro mundo. Anjos são extraterrestres. Não são deste planeta. Nossa concepção moderna de ET mudou. Mas, há milhares e milhares de anos, quando os anjos viviam entre nós, nossos ancestrais não os chamavam de ETs. Eles os chamavam de anjos e sabiam que não eram deste mundo. Não eram deste planeta. A concepção de Jesus Cristo. Um anjo chega até a Virgem Maria e diz que ela vai ser abençoada por Deus com um filho. E a seguir, ela engravida. Existe uma realidade angélica no Novo Testamento, seja no nascimento de Jesus ou na sua ressurreição. Temos a possibilidade de poderes de outro mundo estarem envolvidos desde o início até o fim. E as terríveis previsões comunicadas a 3 crianças, supostamente de uma fonte celestial, ou o que alguns chamariam de extraterrestre. Cidade do México, dezembro de 1531. Segundo um relato chamado Nicama Poa, publicado em Nahuatl, a linguagem asteca, um camponês chamado Juan Diego estava andando pelo campo quando ouviu uma linda voz cantando do outro lado de uma colina. Diego subiu a colina e teve uma visão angelical. Uma mulher em roupas brancas que brilhava como o sol. Em sua aparição, ela disse: Juan Diego, sou a Virgem Maria e peço que você construa um santuário para mim nesta colina. Juan Diego caiu de joelhos e disse: Senhora, farei exatamente como me pede. Mas, segundo a história, Juan Diego não conseguiu convencer o bispo local de que tinha realmente visto a Virgem Maria. Então ele voltou à colina
onde novamente teve a visão. Ele disse, Senhora, por favor, me dê um sinal, porque ninguém acredita em mim quando digo que a vi. E ela disse, Juan Diego, abra sua manta. E então ele abriu. Aí ela encheu a manta com rosas. Ele levou as rosas ao bispo e o bispo caiu aos pés dele. Mas não foram as rosas que o fizeram crer na história de Diego. É que no meio da manta havia uma figura da Virgem Mãe. O bispo acreditou e construíram a igreja na colina. A manta existe até hoje. E apesar do frágil tecido, sua condição ficou comprovadamente intocada, apesar dos efeitos do tempo. Você pode ir à igreja hoje e ver a manta na parede. Ela não se degradou apesar dos mais de 400 anos ali, apesar de ter havido um incêndio e de ter havido uma explosão que entortou, comprovadamente, uma cruz de ferro. Mas a manta, ao lado da cruz, ficou intacta. Desde mais de 2000 anos, centenas de milagres são atribuídos à Virgem Maria em todo o mundo. E esses poderes podem ter relação com os de uma feiticeira? Talvez a resposta se encontre entre as virgens e bruxas mais famosas da história. Eis que se formou a imagem da Santa Maria de Guadalupe. Esta virgem está cercada de mistérios que a ciência não pode explicar. Para muitos está ligada ao milagre, para outros à bruxaria. Será que a magia, a bruxaria e os milagres são eventos que respondem à mesma essência? Seria a imagem sagrada realmente evidência de uma visita da Virgem Maria? Ou haveria outra explicação sobrenatural? Além de a manta ficar inexplicavelmente intacta por centenas de anos, quem a estudou encontrou outras qualidades inexplicáveis. Ao longo dos séculos foram feitas várias investigações em torno da imagem de Guadalupe. As primeiras que chamaram a atenção foi quando, em 1938, tiraram uma fotografia dos olhos, e neles se encontrava como que o perfil de uma pessoa. Está nos olhos da imagem. Com largura de 7 a 8 milímetros, o que se vê dentro dos olhos é um mistério extremamente enigmático. Parece que há pessoas, ou deformagens, na pupila dos olhos. O rosto das pessoas que estavam ali quando a manta foi marcada por Nossa Senhora de Guadalupe em 1531. Eu creio que essa foi a mensagem que Nossa Senhora nos deixou. A Virgem de Guadalupe é adorada por milhões de fiéis ao redor do mundo que asseguram terem sido testemunhas de inúmeros milagres. Grandes multidões se reúnem todos os anos para pedirem e agradecerem. As curas que ali acontecem mantêm a esperança dos que se aproximam e dão à Virgem e aos seus poderes milagrosos um papel de protagonista na fé, até mesmo maior do que o de seu filho Jesus. Mas se Nossa Senhora de Guadalupe realmente tiver origem extraterrestre, ela veio de um reino celeste ou de outro lugar? Não só os teóricos creem que a visão de Juan Diego foi um encontro extraterrestre, mas até membros da igreja dizem que houve algo mais do que uma experiência religiosa. Nossa Senhora de Guadalupe é decididamente uma visitante celeste. De fato, ela disse que protegeria quem a venerasse naquela igreja. Isso significaria endeusar Maria, quando a Bíblia é muito clara. Então, qualquer ser extraterrestre que peça veneração ou respeito pode ser um anjo de Deus. Juan Diego pode ter testemunhado não só uma aparição, mas de fato viu um extraterrestre vivo, que veio por algum tipo de tecnologia avançada e cuja missão era incutir fé espiritual e anseio pelo divino. A Virgem Maria é a mulher imaculada.
Nós vamos visitar a vida da Virgem Maria através de um achado arqueológico recente que apresenta um enigma inquietante. Trata-se de um segredo que esteve oculto durante mais de 1500 anos e poderia mudar a ideia que milhões de fiéis têm sobre a Virgem. Por que a Bíblia não descreve nada sobre a passagem da Sagrada Família pelo Egito? O que aconteceu naquelas terras? Recentemente, um manuscrito de mais de 1500 anos foi interpretado, escrito em língua copta, um idioma usado pela cristandade no Antigo Egito. É um feito que surpreendeu a comunidade científica, sobretudo pelo que sugere seu título: O Evangelho dos Oráculos de Maria. Através do Novo Texto, encontramos evidências de que Maria estava associada com práticas oraculares. Comunidades originárias ligadas justamente a práticas de cura, pois retomaram a figura de Maria e fizeram justamente esse escrito. A partir disso, a pergunta que surge é se Maria, em seu ministério, em sua vida, usou de práticas curativas. A Igreja Católica vem administrando de diferentes maneiras ao longo de sua história a aparição de figuras que dizem possuir poderes mágicos. Aparecem nos escritos dizendo que elas têm algum tipo de poder. Em geral, esses poderes têm a ver com a comunicação com o divino ou com a saúde. Como o texto do Evangelho dos Oráculos de Maria está escrito em uma língua egípcia antiga, diferentes investigadores estão trabalhando na tradução de seus textos. Embora a existência do livro tenha se revelado em 1984, recentemente conseguiu ser interpretado, e alguns especialistas apontam um seguidor de Maria como seu autor. A professora de religião da Universidade de Princeton, que tem o trabalho de estudar e traduzir o livro misterioso, tem sua versão. O texto foi escrito no século V ou VI da nossa era. É o Evangelho dos Oráculos de Maria, a mãe de Jesus. Maria recebeu as respostas que estão escritas nesses textos através do arcanjo Gabriel. Eu descobri que é um texto que ajuda a prever o futuro. É um livro que seria usado para definições. São 37 oráculos que podem ser utilizados, basicamente, por qualquer pessoa. Ele dizia assim: apresse-se, pois é chegado o tempo. Seu coração estará feliz. Siga adiante, porque a matéria está ligada a vocês através de Deus. Ele o preparará para um bom caminho e o salvará da aflição que o atinge. Além desse antigo manuscrito, quais são os outros indícios de que Maria poderia haver dominado poderes obscuros? Supõe-se que Maria podia fazer milagres, não diretamente, mas através, por exemplo, pendurar as roupas de Jesus no quintal e as pessoas vinham, as tocavam e então recebiam algumas curas. O que seriam os milagres no marco do cristianismo? Ele é a aparição do extraordinário na vida cotidiana das pessoas e que, em geral, o que funciona como prova para fazer de alguém um santo. Os milagres eram para benefício de uma pessoa, mas também era o testemunho de toda uma comunidade. Os feitiços geralmente são usados para causar danos. A feiticeira não deixarás viver. A bruxaria é um sistema de relações. Através de uma pessoa que faz um sortilégio, um malefício a outra. Então, essa pessoa que se sente afetada por esse malefício recorre à figura do bruxo, buscando a cura, pedindo um outro malefício para detê-lo. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. Hoje as pessoas enxergam Jesus como a pessoa mais justa e correta que já viveu e cuja personalidade não há uma mácula. Mas na verdade sua reputação no Novo Testamento era de um beberrão e comilão, e que seus amigos eram prostitutas e pecadores. A figura principal dos evangelhos que descobre que Jesus não está na tumba é Maria Madalena. Os outros duvidaram até o final. Quando Maria Madalena é a discípula preferida de Jesus,
Ela é a mulher muito próxima de Jesus, que a amava intensamente. Ela andou com ele junto com os discípulos desde que Jesus pregava na Galiléia. Ou seja, Maria estava acostumada com um trato cotidiano e direto com Jesus. Jesus de Nazaré beija Maria Madalena na boca, indicando que ela é alguém diferente e que está acima dos demais apóstolos. A pessoa com quem Jesus decide se contactar com uma mulher prostituta que se chama Maria Madalena, que é quem dá a boa nova. É para ela que Jesus aparece pela primeira vez. Por isso, ela recebeu o título ou nome de Apóstola dos Apóstolos. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor e que ele lhe dissera isto. Quando Madalena disse que tinha visto Jesus, nessa hora Pedro zomba dela, diz: aquela mulher viu Jesus, mas que era apenas na sua imaginação. Então, inclusive, ele é repreendido por Levi por sua atitude que diz: Pedro, você sempre com esse seu mau gênio. Os escritores, a maioria eram homens. E as decisões de como fechar o cânone bíblico e de como ir fechando os evangelhos também foram tomadas por homens. Mas temos outros documentos que ela é considerada e que falam do ministério que ela exercia. Esse evangelho relata um encontro único entre Jesus e Maria Madalena. O evangelho de Maria Madalena nos fala de uma liderança da mulher. Porque diz, me foi revelada a sabedoria, fui conhecendo mais sobre ele. Então, no final das contas, o texto fala da vida de Jesus, aparentemente do ponto de vista de Maria Madalena, mas da forma como ela foi adquirindo conhecimento para chegar ao nível de Jesus. Um dos segredos da Bíblia era que o ministério de Jesus era financiado por muitas mulheres. Se você ler Lucas, fica claro que eram as mulheres que estavam contribuindo com fundos para o seu ministério. Algumas das mulheres tinham nome: Joana, Susana e também Maria Madalena, que vinha de Magdala. Seria Maria Madalena, a mulher que muitos acreditam ter sido uma prostituta qualquer, a maior patrocinadora do ministério de Jesus. Certamente descobrimos nos textos que há muitas referências ao relacionamento de Jesus com Maria Madalena. Ela é citada como sua amada. Ela também é citada de forma sexual nos evangelhos. Então, não só Jesus era casado, como Jesus era casado com Maria Madalena. E Maria Madalena era a discípula mais próxima de Jesus, com quem ela teve um relacionamento que terminou em casamento. No Evangelho de Lucas, capítulo 8. Está escrito que Maria Madalena e um grande grupo de mulheres apoiavam Jesus e seus discípulos financeiramente. Muitos estudiosos acreditam que Maria Madalena era prostituta. Então talvez Maria estivesse retirando fundos de seu próprio negócio para financiar Jesus. Há até quem acredite que Maria não era apenas a mais devota seguidora de Jesus, mas que talvez ela também fosse sua amante, ou até mesmo esposa. Eles também acreditam que ela foi vítima de um planejamento sexista por parte da igreja que lhe roubou um lugar de honra na história da cristandade. Pode ser que algumas das visões religiosas mais significantes da história tenham sido produzidas na verdade por alienígenas em missão secreta, mas são parte de uma agenda extraterrestre que está em execução na Terra há milhares de anos. O que parece é que há uma espécie de plano montado. Uma mão oculta da história que manipula os eventos. Parece que estamos interagindo com uma civilização alienígena e estamos experimentando os frutos do que estão nos oferecendo. Porque nossa história está sendo inteligentemente conduzida e levada para um determinado resultado. Um ritual é uma encenação participativa e o objetivo principal do ritual é comunicar algo de uma crença ou então de uma ideia. Esses antigos rituais coincidiram com o aparecimento de várias constelações no céu, várias estrelas. Pelo mundo inteiro, nas antigas sociedades, havia a crença de que os seres humanos foram postos no planeta Terra por seres estelares. Em 1985, o Dr. Lipinski levou seu eletroscópio ao santuário de Medjugorje, Iugoslávia.
para medir a energia criada, se houvesse, por um grande grupo em oração. Há décadas, milhares de pessoas se reúnem nesse lugar, onde dizem ter visto uma aparição da Virgem Maria flutuando nos céus. Que depois do tempo das aparições, especialmente quando havia grupos em oração, houve leituras no eletroscópio. E essa forma de energia agora está sendo explicada pelos físicos em termos de vibrações. Quando as pessoas começam a rezar, a energia sobe rapidamente. E por esse motivo eu acho que este desenho representa um evento. A mitologia, como as lendas, contém histórias reais. Há um forte sentido de pertinência às fontes quando se entra no ritual. Nosso maior desejo é pelas coisas de que não nos lembramos. Queremos a sabedoria perdida e as possibilidades. Parece que trabalhamos para chegar às metas que não compreendemos. E parece que somos impulsionados por aspirações que nos são misteriosas. Os que vêm de outro mundo, nossos parentes, são os que trazem as leis e as instruções nas cerimônias e nos rituais para que as pessoas passem por um processo de evolução. Os rituais frequentemente praticados hoje, como orações, funerais e coroações, terão se baseado na tentativa primitiva do homem de imitar visitantes alienígenas? Ou eles serão algo ainda mais profundo? Podem os rituais dar ao homem os meios para ele se comunicar ou até mesmo retornar a uma existência talvez extraterrestre? Se for assim, poderemos só saber a verdade quando nós mesmos fizermos a jornada. Ou talvez, quando eles voltarem. Considere a palavra extraterrestre em vez da palavra anjo. Considere líder dos extraterrestres em vez de arcanjo. Se você mudar algumas palavras dos textos antigos, algumas palavras-chave, vai mudar o sentido geral dos textos. E não é tudo coincidência, foi de propósito. É hora de tirar as vendas e enxergar com um olhar renovado. A ajuda extraterrestre é mandada para a Terra para ajudar a humanidade a fazer a vontade de Deus. É importante ver que a religião bíblica é uma religião extraterrestre, no sentido de que Deus não é da Terra. Aprendemos isso na oração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Quando as pessoas começam a rezar, a energia sobe rapidamente. Cidade do Vaticano, maio de 2014. Em um sermão dedicado aos conceitos de inclusão, o Papa Francisco choca sua congregação quando declara que se formas e vidas alienígenas chegassem à Terra, seriam bem-vindas à Igreja Católica. Os comentários do pontífice surpreenderam o mundo, pois é a primeira vez que um Papa reconhece não só que existe vida extraterrestre, mas que poderia ser inteligente e capaz de viagens interplanetárias. O ato do Papa é um pequeno exemplo da grande mudança de atitudes com respeito à possibilidade de visitação. Autoridades religiosas em todo o mundo, líderes mundiais religiosos, estão tendo de encarar essa possibilidade, se não uma realidade desconhecida, da existência de seres extraterrenos. Seja uma crença secretamente mantida, ou uma posição recentemente desenvolvida, organizações mundiais que têm por base a fé recentemente adotaram a opinião mais aberta e transparente de que vida inteligente além da Terra é possível. As declarações da Igreja Católica juntam-se às declarações do Dalai Lama, que recentemente discursou sobre a acessibilidade, a unidade e a similaridade de todas as criaturas, dizendo que não devemos tratar seres extraterrestres como estranhos, mas como seres parecidos conosco. Quando eles nos encontrarem, ou nós os encontrarmos, não precisará existir conflitos, se nós não permitirmos que exista. A disposição das religiões mundiais de aceitar a ideia de visitas de seres extraterrestres não é nova,
mas data de milhares de anos. Eles argumentam que a maioria das religiões, se não todas elas, tem por base a ideia de que não só existem seres de outros mundos, como seu propósito tem sido nos proporcionar desde iluminação espiritual até conhecimento científico. Em 1999, a NASA publicou um estudo chamado As Implicações Sociais da Astrobiologia. Esse estudo, em seu cerne, deveria avaliar o impacto do desfecho na religião. A NASA vê a religião como uma ferramenta adaptável que pode ajudar as pessoas no resultado de perguntas que a ciência não pode responder. Porque, em sua visão, a religião vem lidando com extraterrestres há muito tempo. Muitos são orientados a crer em seres de outros mundos. Todas as principais religiões têm profecias sobre o retorno do Cristo, o Messias, a figura de um Salvador. E muitas vezes esses retornos envolvem o que parece ser, na descrição, uma espécie de transporte cósmico. O Messias virá com um exército de anjos. E os anjos que conhecemos da definição bíblica certamente não são humanos, sob nenhum padrão. Sob os padrões de definição, eles são extraterrestres. O choque da presença de extraterrestres aqui há milhares de anos realmente mudará a sociedade. No final, todos no planeta Terra se darão conta de que não estamos sozinhos. E nessa altura, os humanos que atingiram a iluminação se juntarão a seus irmãos, os extraterrestres, os antigos astronautas que nos criaram. Será quando os extraterrestres genuinamente retornarão ao nosso planeta e se anunciarão e todos voltaremos às estrelas. O fato é que a história da criação em nossa Bíblia é a história da criação nas culturas de todo o mundo. A história do dilúvio, a evolução da espécie humana, o desenvolvimento da linguagem. Tudo isso indica, e a Bíblia afirma, que a vida na Terra veio do contato com uma forma de vida extraterrestre. Isso está na Bíblia, está nas culturas antigas de todo o mundo, e acredito que existem evidências claras, e acho que quanto mais se tenta refutar essa evidência, mais se acaba percebendo que realmente nos visitaram e vieram à Terra milhares e milhares de anos atrás e iniciaram a civilização que temos hoje.